Na última rodada, conseguimos uma baita mitada e passamos dos 100 pontos. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como é a minha forma de analisar e vou te passar dicas para você também poder mitar na rodada 25 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo para falar da rodada 25 do Cartola. Uma rodada muito feliz aí, depois de uma baita mitadaça aí na última rodada, né? E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do canal aqui é o Cartola FC, mas futebol e fantasy game de modo geral, tá? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembrando que a gente tem vídeo na terça, quarta-feira, na sexta-feira de atualização e lives aos sábados, tá? E bom, antes de falar da rodada 25, vamos falar um pouquinho como a gente sempre faz, né? Não é só nas boas que a gente mostra o nosso desempenho, mas vamos mostrar o nosso desempenho aí na última rodada. Tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Fizemos 113,70 pontos aqui no time aberto do canal, tá? Uma baita pontuação, mitadaça, passamos de 100 pontos, né? E no time do sócio a gente fez 118,40 pontos, tá? Então, foi um pouquinho melhor ali, mas foi muito próximo o desempenho. Gostei muito, os dois times mandaram muito, muito bem, tá? E aí, até, eu sempre falo um pouquinho mais das estatísticas da rodada, né? Se a gente pegar, por exemplo, o nosso mapa da SG, né? Que eu sempre mostro lá dos times que têm mais chances de SG e tudo mais. A gente viu o São Paulo que não pegou SG, mas vinha com um time meio misto ali, né? Poupou algumas peças, mas tinha um potencial de SG grande ali, até abriu 2-0. Depois o Palmeiras, muito certo, a gente conseguiu segurar o SG. Depois o Fortaleza com 48%, né? Então aqui deu muito certo, né? Falando dos SGs. E aqui mais para baixo, por exemplo, a gente tinha os times com mais tendência de tomar gols. Então, por exemplo, o time que tinha maior tendência de tomar gols era o Bragantino, tomou gol do Flamengo, 2 gols do Flamengo. Vitória tomou 2 gols do São Paulo. Cuiabá, 5 gols do Palmeiras. Corinthians tomou gol do Fortaleza. Atlético Paranaense tomou 2 gols do time do Vasco. Então, é uma tabela que ajuda bastante a gente a analisar o confronto. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês essa tabelinha para a rodada 25, para a gente ver os times mais favoritos. E vai ajudar muito na hora que a gente for escalar o nosso time, tá? Na hora que a gente for escalar o nosso esboço, vai ajudar muito ter essa tabela para a gente poder ir comparando ali, tá? Outro detalhe importante aí foi a tabelinha que a gente traz de atacantes, de meia, que tem várias posições, mas trazendo aqui de atacantes, que a gente traz a probabilidade de participar de gol, a média do jogador no mando, média básica também. Enfim, por exemplo, o jogador que tinha mais probabilidade de participar de gol era o Veguete, participou de gol, né? Depois Estevão e Flávio Lopes também participaram de gol. O Caleri acabou não indo tão bem assim, né? O próximo cara em probabilidade de participar de gol era o Bruno Henrique, e Michel Araújo e Luiz Araújo, o Michael, né, e o Luiz Araújo acabaram mandando muito bem, porque o Bragantino era um time que cedia bastante pontos para atacante, né? No caso do São Paulo, por exemplo, o Caleri não foi bem, mas Eric e William Gomes acabaram metendo gol. Então, muito interessante trazer essas tabelas aí, tá? Enfim, para finalizar essa análise aqui dessa última rodada, para a gente poder ir para a próxima, quero mostrar para vocês aqui, né? A gente tem postado bastante coisa no Instagram lá, então, por exemplo, esse daqui a gente postou no Instagram como os times mais favoritos, né? O Fortaleza, por exemplo, nos últimos 5 jogos tinha pegado 13 SGs e o Corinthians nos últimos 5 jogos tinha cedido 13 SGs. Então, muita gente não confiou no SG do Fortaleza, não escalou. A gente, por exemplo, dobrou ali com Fritz e João Ricardo, tá? Então, são várias análises que vão ajudando bastante. Então, sigam a gente lá no Instagram, tá? A gente tem postado a prévia do time lá, né? Fizemos nossos cards de aposta aqui com o Luiz Araújo e o Bolacier. O Luiz Araújo acabou dando muito certo essa apostinha. Tivemos uma liga mata-mata. Teve também o card de unanimidade com o Veguete e o Lucas Moura. Os dois participaram de gol. Então tá bem bacana o Instagram. Sigam a gente lá, tá? Mas aí, vamos parar de enrolação e vamos partir para essa rodada, né? O que a gente quer saber é como é que a gente vai estar na rodada 25. A 24 já passou, né? Então bora lá. A gente tem os confrontos da rodada aqui, né? Lembrando que no meio de semana a gente vai ter Copa do Brasil e vai também ter o jogo atrasado entre Cruzeiro e Internacional também, tá? Mas enfim, deixa eu adiantar lá para a rodada 25 para a gente poder ver os confrontos aqui, né? Então, a rodada começa aí no sábado às 6h30. Aliás, imagino que sim, né? Não sei se o Cartola vai fazer outra surpresa com a gente, né? Mas brincadeiras à parte aí. Dessa vez vai começar realmente um jogo de Cuiabá e Criciúma, né? Depois a gente tem Botafogo e Fortaleza, que é um grande jogo, né? Confronto dos dois líderes aí da competição, né?
Fortaleza que assumiu a liderança, primeira vez que o time do Nordeste assume a liderança no segundo turno, aí, então, jogaço, né? E como vocês sempre sabem, falei para vocês, né, que a gente vai explicar quais são os jeitos que você tem que fazer para você poder fazer uma boa análise. E a primeira coisa que é muito importante é você fazer análise dos confrontos, tá? Então, eu vou usar bastante o SofaScore aqui para fazer análise dos confrontos, tá? Vou usar também o Joga 10 News, e depois a gente vai mostrar aquele mapa da SG que eu mostrei para vocês, que funcionou muito na última rodada. Vou mostrar para essa rodada 25, depois vamos passar as dicas e escalar o nosso time, tá? Então, vamos lá, pessoal. Começando com o primeiro jogo aqui entre Cuiabá e Criciúma, né? Se a gente pegar o desempenho do Cuiabá como mandante, é o pior time mandante da competição, aí 24 derrotas consecutivas, tá? E vai enfrentar um Criciúma que fora de casa também é um time que tem bastante dificuldades. Então, por exemplo, nos últimos 5 jogos, o Criciúma vem de 4 derrotas e apenas uma vitória. Um ponto interessante sobre esses dois times é que o Criciúma vem de vários jogos com ambas marcas quando joga fora de casa, e o time do Cuiabá, nessas derrotas, quase sempre foram jogos de gols para os dois lados, tá? Então, é um jogo com uma tendência forte de gols, tá? Pensando nisso, por exemplo, é interessante você, por exemplo, pensar num Pita, que é o cobrador de pênalti do Cuiabá, é um cara muito ofensivo, é um cara que cria muita chance de gol, finaliza bastante, né? E, por exemplo, do lado do Criciúma, um cara que vem se destacando aí nas últimas rodadas, o Bolasie, né, do Criciúma, também pode ser uma peça bastante interessante, né? Nos últimos 5 jogos, a menor pontuação do Bolasie, se eu não me engano, foi 5,2, tá? Então, no jogo com tendência de gols, podem ser 2 caras para você poder apostar ali, tá? Então, fiquem de olho nesses caras para pensar em aposta, tá? Vindo aqui para o jogo entre Botafogo e Fortaleza, dois times estão vendo um momento excelente aí na competição, né? Claro, são os líderes. O Fortaleza, que se eu não me engano, vem de 6 jogos com vitórias seguidos, tá? Então, Fortaleza vem numa fase excelente, tá? O Botafogo tem oscilado um pouquinho mais, mas de qualquer jeito é o vice-líder. E se a gente pegar o desempenho no mando de campo, né? Então, o Botafogo jogando como mandante. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e apenas uma derrota, né? E o Fortaleza, pessoal, vocês veem que o desempenho dele aqui é o quinto melhor visitante. Nos últimos 4 jogos não perdeu, tá? Então, um jogaço. Eu acho que vai ser um baita jogo esse daí, tá? Eu acho que o Botafogo é levemente favorito pela questão do mando de campo, tá? Então, apesar de vocês verem que o Fortaleza tá com um desempenho bom, 3 vitórias aí nos últimos 4 jogos, mas vocês veem que ele só tem 4 vitórias gerais no Brasileiro. Então, em algum momento o Fortaleza teve algumas dificuldades fora de casa. A gente sabe que o Botafogo é muito forte no tapetinho, tá? Então, acho que o Botafogo é levemente favorito. Também vejo um jogo com mais tendência de gols, tá? Depois a gente vai ver lá na tabela que até o Botafogo tem uma possibilidade de SG ali pelas estatísticas, mas eu acho que é mais um jogo para gols, tá? Então, por exemplo, do lado do Botafogo, gosto muito do Luiz Henrique, um cara que gera muita média baixa, cria muita chance de gol. Depois eu vou falar para vocês do cedimento do Fortaleza, também é um time que cede bastante pontos para atacante. Vocês podem ficar de olho também no Igor Jesus, tá? Pensando no setor defensivo, assim, como eu acho que é um jogo de SG mais frágil aí, a única peça que eu indicaria do setor defensivo seria talvez o Cuiabano, se for para o jogo, tá? Eu imagino que ele vai jogar. Se ele for, como ele é um cara bastante ofensivo, me agrada bastante. Pô, Eduardo, do lado do líder, você não vai indicar ninguém do Fortaleza? Pô, você tá menosprezando o Fortaleza. Não, pessoal, Fortaleza também, falei, é um jogo complicado, tá? Acho que o Botafogo tem um leve favoritismo. Se eu tivesse que indicar alguma peça do Fortaleza, eu gosto muito do Pochettino, tá? Apesar de que ele decepcionou a gente na última rodada, mas fora de casa ele costuma ter também bons desempenhos, tá? Então, Pochettino é um nome legal e o Lucero também é um nome que me agrada bastante, tá? Mas eu gosto, acho que o Botafogo é levemente favorito, não vou ficar em cima do muro, tá? E no próximo jogo aqui entre Grêmio e Atlético Mineiro, a fase do Atlético Mineiro tá péssima, né? Vamos ver se nesse jogo o Atlético Mineiro vai ter a volta do Hulk aí, tá? Mas se a gente pegar o desempenho do Galo, aí 24 jogos sem vencer. No último jogo a gente escalou o Arias aí, realmente o Galo tem cedido muito espaço, tá? E o Grêmio, pessoal, teve uma melhora significativa nos últimos jogos, né? Então, nos últimos 5 jogos do Grêmio, 4 vitórias e apenas uma derrota. Foi um jogo pro Bahia que o Grêmio estava poupando por causa da Libertadores, né? Mas então, eu acho que o Grêmio é favorito para esse jogo, tá? Acho que tem uma possibilidade de SG ali mais remota, principalmente se o Hulk não for jogar, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui no Joga 10 News, as escalações dos times, né? Eu não estou mostrando aqui direto pelo Joga 10 News porque tá meio. Eles ainda não atualizaram 100%. Mas enfim, pode ser que o Hulk volte. Se ele voltar, a dupla com o Paulinho, acaba diminuindo um pouco o potencial de SG do Grêmio, tá? Mas se principalmente o Hulk não for pro jogo, né? Eu acho que o Grêmio tem um SG legal. E aí, trazendo as peças que eu acho que são interessantes do Grêmio aqui para vocês. Eu gosto muito do Monsalve, tá? Tá se mostrando um baita jogador de cartola. No último jogo aí fez gol e ainda tirou mais 6 pontos de média básica, tá?
Então a menor pontuação dele foi 4,2, um cara que joga como ponta aqui, né? Participa desse meio de campo do Grêmio muito forte, tá? Gosto também do Soteldo, do Bright White, mas acho que eu prefiro até mais o Monsalve mesmo, tá? E do setor ofensivo, gosto bastante do Reinaldo, tem gerado muita média básica, e gosto também do Rodrigo Eli, tá? Acho que pode ser uma peça interessante aí para a rodada. E no próximo jogo, o maior favorito para a rodada, Cruzeiro e Atlético Goianiense, tá? Por que é o maior favorito para a rodada? Então, se a gente pegar o desempenho do Cruzeiro como mandante aí, é um mandante muito forte, tá? O Cruzeiro que tem 8 vitórias, um empate e uma derrota. É verdade que os últimos 2 jogos foi um empate com o Galo e uma derrota para o Fortaleza, mas vai enfrentar esse time do Atlético Goianiense, que é um dos piores times do campeonato, lanterna da competição, tá? Como visitante, vocês veem que o Atlético Goianiense é o pior time visitante aí. Opa, é um dos piores times visitantes aí da competição, tá? Vem de 5 derrotas seguidas jogando fora de casa, tomando muitos gols, tá? Nos últimos 5 jogos fora foram 12 gols sofridos. Então eu acho que o Cruzeiro é bem favorito para esse jogo, para mim é o maior favorito. Acho que tem um SG forte para rodar, então a gente vai pensar aqui em William, apesar de que aqui tá o Ramiro, né? Mas é porque o William está suspenso, mas aí vai um pulo do gato. Como eu falei para vocês, o Cruzeiro joga contra o Inter agora no meio de semana na quarta-feira. Então o William vai cumprir suspensão nesse jogo, tá? Então ele volta para enfrentar o Atlético Goianiense. Tem uma peça muito forte aqui. Dá para pensar num zagueiro do Cruzeiro também, João Marcelo Zé Ivaldo. Depois a gente vai fazer uma comparação entre os dois. E claro, do setor ofensivo eu gosto muito do Matheus Pereira, tá? Depois a gente vai falar sobre capitães. Ele vai ser um dos caras que eu acho importante, capitão. E gosto do Dineno também, que acho que é uma peça bem importante desse ataque Cruzeiro. Andou cobrando alguns pênaltis aí. Pode ser uma peça interessante aí para a rodada, tá? Mas Cruzeiro favoritaço. E no próximo jogo aqui, entre Corinthians e Flamengo, pessoal, claro que eu acho que o Flamengo é favorito, tá? E aliás, para quem tá falando que vai ter Copa do Brasil, no próximo meio de semana não tem Copa do Brasil, tá? Tem nesse meio de semana agora, tá? Mas no outro não vai ter as convocações, né? Vai ter eliminatórias sul-americanas, então o Brasil vai jogar, a Copa do Brasil só volta lá no dia 11, tá? Então, provavelmente todos os times vão vir completinho para esse jogo, porque depois vão ter uma pausa aí para descanso, tá? Então, pensando nessa questão, o Flamengo acaba sendo um time favorito. Vamos ficar de olho se Arrascaeta e Pedro vão ter condição de voltar. Imagino que não ainda, tá? Mas um jogo difícil, tá? Porque assim, o Corinthians precisa muito da vitória. O Corinthians tá ficando numa situação quase que irreversível. Tá começando a ficar complicado pro Corinthians fugir dessa zona de rebaixamento, tá? E aí, falando um pouquinho do desempenho dos times, né? O Corinthians em casa é um time chato, até só tem uma derrota, tá? É um time que costuma dificultar bastante a vida dos seus adversários. Um time que nos últimos 5 jogos, todos os jogos foram de ambas marcam, tá? E o Flamengo, como visitante, tem um ótimo desempenho como visitante, é o segundo melhor visitante, mas nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas. E um dado interessante é que quase todos esses jogos do Flamengo também foram jogos de ambas marcas, tá? Em todos os jogos o Flamengo acabou tomando gol. Então, eu não acredito em SG nesse jogo, tá? Acho que é um jogo para gols aí, tá? Eu até apostaria no empate, talvez 1-1 ou uma vitória do Flamengo 2-1. E aí, falando das peças que eu acho que são bastante interessantes, do lado do Corinthians, a gente tem o Rodrigo Garro, que sempre gera muita média básica jogando em casa, e o Flamengo cede alguns pontinhos. E do lado do Flamengo, a gente precisa ficar de olho nas escalações ali que o Flamengo vai trazer para campo, né? Mas eu gosto muito do De La Cruz, a princípio ele vai para o jogo aqui, né? Foi poupado no último jogo, mas deve jogar. E é um cara que quando joga nessa função sem o Arrascaeta acaba indo muito bem. E claro, no setor ofensivo, Michael e Luiz Araújo. Michael voltou e tá feiaço. É uma baita oportunidade de gol aqui, o Michael com uma aposta, tá? Vindo o próximo jogo aqui entre Vitória e Vasco, mas um jogo com tendência forte de gols, tá? O Vitória é um time que jogando no Barradão tem 4 derrotas só, e ele perdeu para Botafogo, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Então, quando ele pegou um time um pouco mais, não tão forte assim quanto esses 4 que são talvez os principais times do campeonato, o Vitória conseguiu ir muito bem lá, tá? Então eu não acho que o Vasco é favorito, acho que é um jogo bem parelho, talvez até com leve favoritismo pro Vitória, mas um jogo com tendência de gols. O Vitória sempre consegue alguns bons resultados em casa, mas sempre sofrendo gols, né? Então, eu acho que do lado do Vasco a gente vai ter um Veguete, claro, uma baita peça. O Veguete muito dificilmente decepciona, é um cara que cria bastante chance de gol, né? E do lado do Vitória, pessoal, ficar de olho no Alejandro, tá? Pode ser uma baita aposta aí. O time do Vasco tem tomado bastante gol de atacante. E o Alejandro, principalmente quando joga em casa, tem um excelente desempenho, tá? Então, ficar de olho nele aqui, que pode ser uma peça bem interessante, tá? O Alejandro. Vindo o próximo jogo aqui entre Fluminense e São Paulo, tá? E aí, até falando naquela questão que a gente vai trazer a tabelinha dos SGs ali, do mapa do SG, o Fluminense eu vejo como um dos times favoritos para a rodada, tá?
Por quê? Desde que o Thiago Silva estreou no Brasileirão, o Fluminense ainda não tomou gol, tá? É uma coisa inacreditável aí, mas o Fluminense tem se melhorado muito seu desempenho jogando em casa também, tá? Thiago Silva tem melhorado muito esse desempenho. E o time de São Paulo, se a gente olhar aqui como visitante, é um time que nos últimos 4 jogos vem de 3 derrotas e um empate, tá? E contra o Fortaleza não conseguiu fazer gols, não fez gol no Juventude, perdeu para o time do Atlético Mineiro, perdeu para o time do Palmeiras, tá? Então tem tido bastante dificuldade. O Fluminense tem melhorado bastante em casa, tá? Se a gente pegar os últimos jogos do Fluminense em casa, empatou com o Corinthians 0-0, ganhou do Bahia 1-0, ganhou do Palmeiras 1-0, tá? E tinha empatado contra o Internacional 1-1. Ainda não estava com o Thiago Silva. Então, acho que o Fluminense é favorito. Eu acho que tem que ter o Arias, tá? É um cara de muita média baixa. Vocês viram no último jogo ali, mesmo se ele não faz o gol, ele ia entregar uma baita pontuação aí de quase 6 pontos de média básica. E eu acho que vale ter pelo menos uma pecinha do SG do Fluminense, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho para vocês qual que é a peça interessante de vocês escalar. Pode ser o Thiago Silva, mas dá para pensar em outros nomes sim, tá? Do lado do São Paulo já acho que é mais difícil, talvez um Luciano que gosta de ir bem fora de casa, um Lucas Moura que gosta de jogos grandes, tá? Encaminhando para os últimos jogos aqui, a gente tem Bragantino e Bahia, tá? Um jogo forte, tendência de gols também, tá? Vocês vão ver depois que eu vou mostrar o mapa do SG, eu falei de vários jogos com tendência de gols. É uma rodada que tá difícil para SG, se na última tava fácil ali, a gente conseguiu pegar alguns SGs, nessa tá bem complicado, tá? Mas enfim, um jogo com bastante tendência de gols, o Bragantino em casa é um time que vem de 2 derrotas, antes tinha 3 vitórias seguidas, mas assim, sempre jogos bastante movimentados. O Bahia jogando como visitante, dos 12 jogos do Bahia jogando como visitante, se eu não me engano, em 11 foram jogos de ambas marcas, tá? Então, é um time que marca muito, 10 foram de ambas marcas, tá? Então, assim, tem que pensar em peças ofensivas. Eu acho que o Elinha não vai poder jogar, ele tá machucado, tá? Então, ficar de olho ali, talvez, num Eduardo Sacha, num Raul, que tá jogando muito bem, tá? O Raul tem tirado bastante média básica. Do lado do Bahia, pensar no Jean Lucas, que é o cara que se destaca fora de casa, mas assim, o jogo, sinceramente, eu vou acabar fugindo aí, tá? O penúltimo jogo aqui entre Atlético Paranaense e Palmeiras, tá? E um detalhe interessante, pessoal, que eu até fiquei bem curioso quando eu tava fazendo análise. De modo geral, a gente pensa, ó, o Atlético Paranaense é um time muito forte, né? Jogando em casa. Olha o desempenho do Atlético Paranaense como mandante, pessoal. 16º melhor mandante, tá? Um desempenho horrível. E vem de 5 jogos sem vencer, com 4 derrotas seguidas, tá? E nessas 4 derrotas tomou gol em todos os jogos, tá? Todos os jogos do Atlético Paranaense tomou gol. E o Palmeiras é um visitante, o terceiro melhor visitante, realmente não tem ido muito bem, mas é um time que agora vai focar no Brasileirão, vai buscar esse título. Então, eu acho que é um jogo que o Palmeiras tem leve favoritismo ali, mas assim, bem parelho, mas um jogo com uma tendência forte de gols pro Palmeiras, tá? Então, pensar, claro, no Estevão aí, no Flaco Lopes, talvez uma pecinha do meio de campo. E também o Atlético Paranaense tem tomado bastante gol de zagueiro. Eu ia guardar essa informação para quando a gente fosse escalar, mas o Atlético Paranaense tem tomado bastante gol de zagueiro, tá? Então, quem sabe pensar no Gustavo Gomes, no Murilo, que voltou a fazer gol nesse jogo. E o último jogo aqui entre Internacional e Juventude. Esse jogo já com uma tendência de poucos gols, tá? Jogando no Jacone esse ano, o Juventude e o Internacional se enfrentaram 2 vezes, tá? Nesses 2 jogos, foram 2 empates, se eu não me engano, foi um 0-0 e 1-1. Jogos bem truncados, tá? Então, eu acho que um jogo com tendência de poucos gols. Vocês podem pensar do lado do Inter ali, talvez um Rocher, pode ser uma peça interessante. Do lado do Juventude, o Gabriel também, mas enfim, pensando nas peças defensivas, tá? Ofensivamente, eu acho que é um jogo difícil ali, clássico, principalmente os clássicos gaúchos tendem a ser muito truncados, tá? Mas é isso, pessoal. Primeira coisa importante, se você quer mitar, quer passar dos 100 pontos, é você analisar bem os confrontos para você ter uma noção de quem conseguir escalar. E aí, eu vou trazer para vocês agora, como eu tinha prometido, o mapa do SG para a rodada 25, tá? E aí isso já vai guiar bastante a gente nas escalações. Então vamos lá. O time que tem maior potencial de SG é o Cruzeiro, tá? Tem conquistado bastante SG em casa, apesar do mau desempenho nas últimas 2 rodadas, né? Mas tem conseguido segurar bastante SG em casa. Enfrenta o Atlético Goianiense, que nos últimos 4 jogos, em 2 cedeu SG, tá? Então, é o principal SG, é onde a gente vai ter que pelo menos dobrar, tá? O segundo SG que aparece em termos das estatísticas é o Fluminense, como eu tinha falado para vocês. Apesar de enfrentar o São Paulo, que é um time com bastante qualidade técnica, nos últimos 4 jogos também jogando fora de casa, o São Paulo fez 2 SGs. E o time do Fluminense, com o Thiago Silva, melhorou muito o desempenho defensivo, tá? Então, vejo com um potencial bem bom de SG. O terceiro SG que aparece aqui é o do Botafogo, esse a gente já caiu para 40%, tá? Não confio muito nesse SG, acho que é um jogo de gols, como eu falei para vocês. Se quiser apostar, é o Cuiabá, tá? E daí já cai aqui, por exemplo, cai para menos de 40%, já começa a ficar bastante ousado.
Grêmio, pensar, se não, o que não for pro jogo, talvez pensar num Reinaldo, pode ser uma peça interessante. O Palmeiras aqui, um Gustavo Gomes pode ser uma peça interessante, tá? Do lado do Cuiabá, a gente já começa a cair para 33%, vocês veem um jogo com tendência de poucos gols. E se a gente falar do setor ofensivo, que eu acho que é bastante importante, o time que tem mais tendência de tomar gols nessa rodada, disparadaço, muito disparado, é o Atlético Goianiense. Então, eu acho que é importante pelo menos ter uma dobra do Cruzeiro no ataque, tá? Então a gente vai trazer isso lá na frente, tá? Depois aparece aqui, por exemplo, o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Corinthians, o Bahia, o São Paulo, com tendência de tomar gols aí para a rodada, tá? Então, são peças que a gente tem que ficar de olho aí para poder escalar no setor ofensivo, tá? Muito importante ficar de olho nisso, pessoal. E aí, quando a gente for, essa semana aqui, a gente vai colocar lá no nosso Instagram, essa questão dos favoritos, a gente vai trazer uma artezinha igual aquela que a gente vai comparando ali o desempenho dos times nos últimos 5 jogos e tudo mais. Então, é muito importante vocês ficarem de olho lá no nosso Instagram e também pedir aquela moral para vocês no nosso YouTube aqui, de se inscrever no canal. A gente está rumo, estamos quase chegando nos 4 mil inscritos, então dá aquela moral para a gente. É muito importante, a gente sempre está trazendo conteúdo diferenciado para vocês, então se inscreve aí no canal, deixa o like, aí eu vou trazer aquela metinha de likes para vocês. 250 likes, a gente traz no vídeo de sexta-feira a nossa tabelinha de atacantes que tem ajudado bastante vocês, tá? Então, eu falei que a primeira coisa é analisar os confrontos, a segunda coisa é analisar cruzamento de scout, cedido versus conquistado. Vamos trazer alguma coisa no vídeo, mas lá no vídeo de sexta-feira de atualização, prometo trazer para vocês também probabilidade de participar de gol, probabilidade de SG, desarme também, então a gente vai trazer bastante coisa lá. Então, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, like, segue a gente no Instagram, tá? Feito esse merchanzinho, vamos aí para escalar nosso time, tá? E quero que vocês comentem aí quantos pontos vocês fizeram, tá? Eu fiz 113,70, mas eu vi muita gente que fez 120, 130. Eu vi o pessoal sócio lá mandando que passou de 132 pontos, o pessoal fazendo lá. Pô, o pessoal mandou muito bem. Eu fico muito feliz quando vocês vão bem, então deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que muita gente passou de 100 pontos também, tá? E vamos lá. Vídeo da mitada aí, não vamos ver, mas o Estevão mitou pra gente. O moleque é bravo, hein? Bateu o recorde do Neymar, hein? Eu tenho falado aí, esse moleque tá jogando igual o Neymar aí. O pessoal tá falando, você é clubista, não sei o quê. Mas, ó, bateu o recorde já, tá? Mas vamos lá, vamos vender todo o nosso time aqui e começar a escalação, tá? Então, vamos começar a escalar pelo setor defensivo. Como eu sempre falo no primeiro vídeo da semana, ignorem aqui essa questão dos favoritos, porque eu vou trazer melhor isso lá na sexta-feira. Mas aqui já vamos trazer alguns nomes interessantes, tá? Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem uma tendência forte aqui de 2 nomes para a rodada, que são o Cássio do Cruzeiro e o Fábio do Fluminense. Por quê? São os dois goleiros com melhor tendência de SG. E tem sido muito importante a gente olhar essa questão. E aí, pessoal, o que tem feito a diferença para a gente poder escolher um ou outro, tá? No último vídeo, por exemplo, na última rodada, eu falei bastante de João Ricardo e o Everton, né? E aí, por exemplo, eu escolhi o João Ricardo porque tinha uma tendência de fazer mais defesas. O Everton acabou igualando, então acabaram indo igual, mas o João Ricardo tinha um potencial um pouquinho melhor de defesa, tá? Nessa bola dividida, vocês poderiam pesar no Cássio aqui, porque o SG dele é um pouquinho mais seguro, mas vocês sabem que eu sempre gosto de trazer umas estatísticas um pouco diferentes aí. Eu vou fazer uma apostinha no Fábio do Fluminense, tá? Por quê? Se a gente olhar no Footstats, aí que eu falo para vocês, não foquem só em um site de estatística. Eu vou trazer aqui para vocês, já trouxe o SofaScore, Joga 10 News, Globo Esporte, vou trazer Cartola FC Brasil, Footstats, enfim, bastante conteúdo aí para vocês, tá? Se a gente pegar os times que mais finalizam aqui no campeonato, vocês vão ver que tem Flamengo, Palmeiras, Botafogo, e aparece o São Paulo. Então, qual que é o interessante? O São Paulo vai finalizar bastante, e se o Fábio conseguir segurar esse G, a tendência de ele estourar na pontuação é muito, muito grande, tá? E se por acaso ele não conseguiu segurar esse G, a tendência é que ele entregue pelo menos 4, 5 pontinhos, tá? Então, eu gosto um pouquinho mais do Fábio do que do Cássio, tá? Por isso eu tô colocando ele aqui. E para trazer um terceiro goleiro, que eu acho que tá bem entre esses dois, tá? Eu não fugiria muito. Mas para quem quiser usar um pouquinho mais, vou trazer um terceiro goleiro para vocês aqui, que é o Everton do Palmeiras, tá? Então, deixa eu filtrar aqui os goleiros no Cartola FC Brasil, mais um site gratuito, que é bem bacana, tá? Deixa eu trazer aqui o Everton, tá? E um ponto interessante é que os goleiros têm mais defesa aí no campeonato, são, veja, João Ricardo, Léo Jardim e o próprio Fábio. Então, é um match bem bom ali, um time que finaliza muito, um goleiro que faz muitas defesas com alguma chance de SG, por isso que eu tô escolhendo o Fábio, tá? E última peça aqui, um cara mais ousado, o Everton, tá? Por quê? Primeiro, o Everton nos últimos 5 jogos aí, 3, ele fez 6 defesas, então um goleiro com uma grande tendência de fazer defesas. E olha o time do Atlético Paranaense, 6 defesas, 4, 6, 8. Então é um time que tem cedido bastante ponto para goleiro, tá? É mais ousado, mas dá para apostar, tem a lei do ex também, né? Caso o Palmeiras segure esse G, ele tem uma tendência boa de pontuar aí
o Everton do Palmeiras, tá? Para mim são os 3 principais goleiros, Cássio, Everton e Fábio. Por enquanto a gente vai com o Fábio aí no nosso gol, tá? Vindo aqui pro setor defensivo, pessoal, eu já acho que é importante você ter pelo menos um zagueiro do Cruzeiro, tá? Você, inclusive, nessa rodada que tá bastante difícil, você pode dobrar os zagueiros do Cruzeiro, tá? O Zé Ivaldo e o João Marcelo. Falando um pouquinho do desempenho desses dois aqui, a média mandante do Zé Ivaldo é 4,26, é uma média bacana. Ele tem melhorado seu desempenho aí. E a gente tem o João Marcelo também do Cruzeiro, tem uma média de 4,41. Vocês veem que é bem parecido, tá? Os dois melhoraram bastante nos últimos jogos aí e tudo mais, tá? Eu gosto de usar um critério, já falei para vocês, cada cartoleiro tem os seus critérios para zagueiro, que é o desarme por falta cometida. Então, se a gente comparar aqui, o João Marcelo tem 22 desarmes e 13 faltas cometidas. É bem mais desarme do que falta cometida. E o Zé Ivaldo, por exemplo, se a gente olhar aqui, é um cara que tem 16 desarmes, não fica tão atrás do João Marcelo, mas tem 17 faltas cometidas. Tá? Ele é um zagueiro que bate um pouco mais. Ele é melhor na bola aérea, mas eu na bola dividida vou sempre pro zagueiro mais limpo. Então eu vou escalar o João Marcelo aqui no meu time, tá? Como eu falei pra vocês, vocês poderiam dobrar, eu não vou dobrar aqui, tá? Porque eu já vou trazer para vocês na lateral o William, tá? Do Cruzeiro, que eu acho uma peça indispensável aí. Eduardo, então quais são os outros nomes de zagueiros que você tem para rodada? Por exemplo, a gente tem o Thiago Silva. Eu não gosto do Thiago Silva pelo seguinte: se a gente olhar o Thiago Silva, quase todas as pontuações dele foram com SG, tá? Então, ele fez 5 pontos aqui em quase todos os jogos, porque ele segurou o SG, mas vocês veem que ele só tem 3 desarmes em 6 jogos, tá? É um zagueiro que não tem feito média básica. Então, por exemplo, se eu quiser optar pelo Thiago Silva, para ter um SG no Fluminense, eu prefiro o Fábio. Porque se o Thiago Silva segura SG, o Fábio também segura, obviamente. Mas aí o Fábio deve entregar mais pontos de média básica do que o Thiago Silva. Isso é muito importante a gente dividir nisso daí. Mas claro, quem quiser apostar no Thiago Silva é um cara excelente, de repente conquista um golzinho de cabeça, tá? A gente tem outros nomes aí, o Bastos, tem, por exemplo, o Rodrigo Eli, tá? Que tem feito um ótimo campeonato aí nos últimos jogos. Rodrigo Eli do Grêmio, que ele tá suspenso por enquanto. Mas na segunda vaga de zagueiro vai ser uma apostinha mais ousada. Por quê? Zagueiro, tá difícil de segurar SG, tá difícil de desarmar. Então eu vou buscar um golzinho de cabeça, tá? E olha aqui o que eu tinha falado para vocês. Vamos pegar os últimos jogos do Atlético Paranaense. Tomou o gol do Ian Souto, tá? E o cara fez 9,2. Aqui, o Gustavo Martins fez um golzinho de cabeça, pegou SG e pegou mais 2 desarmes. Aqui, o Gabriel Xavier conseguiu 2 desarmes. O Arboleda, 4,3 de média básica. E o Kaká, golzinho também. Então, nos últimos 5 jogos, 3 teve gol de cabeça para zagueiro e ainda teve alguns desarmes. Vai que o Palmeiras pega um SG. O Gomes é aquele zagueiro bom na bola aérea. É um cara que o Palmeiras fez gol de cabeça no último jogo ali. Ele é o cobrador de pênalti do Palmeiras a princípio. Então, a gente vai fazer uma apostinha aqui no Gustavo Gomes do Palmeiras, tá? Vamos fechar nossa zaga assim. Tá bom para valorizar também, que é bastante importante aí, tá? Então, por enquanto, Fábio, João Marcelo e Gustavo Gomes, tá? Vindo aqui para lateral, pessoal, primeiro nome que não dá para ficar de fora, o William. Se ele vai para o jogo, tem que estar. Nem vou abrir muita discussão sobre isso, tá? A segunda vaga de lateral, que eu acho que tem um pouco de debate aí, eu vejo 2 nomes muito interessantes para a rodada, tá? Que são o Reinaldo do Grêmio e o Cuiabano do Botafogo, tá? Para mim são os 2 principais. Tem outros nomes? Você pode pensar no Marlon do Cruzeiro, tá? Pode ser um nome interessante para rodada. Depois, no vídeo de sexta-feira, a gente vai trazer um pouquinho mais o segmento para cada um dos lados, tá? Vocês podem pensar também no Giai, se ele for pro jogo do Palmeiras, que é um cara que tem bastante média básica, tá? Podem pensar no Lucas Piton, já que o Vitória cede bastante desarme para lateral esquerdo, tá? Mas assim, pessoal, todos esses são caras secundários. Para mim o William, e aí a dúvida entre Reinaldo e o Cuiabano. E aí, a gente vai usar o Cartola FC Brasil para ver um pouco de sedimento e de média básica que cada um deles tem conquistado, tá? Então, é muito importante você olhar todas essas questões para você poder ir bem aí no Cartola, tá? Então, aqui eu já filtrei ali o Reinaldo, né? E aqui o Cuiabano, ele tá em dúvida. Então, a gente tem que também acompanhar as notícias para ver. Eu imagino que o Cuiabano vai jogar, tá? Ele foi preservado no último jogo. Imagino que ele volte. É um cara muito importante num jogo que vale a liderança do campeonato, né? Então, vamos lá. Primeiro, Reinaldo. A média dele em casa tem sido excepcional, né? Nos últimos 5 jogos aí, média de 8,16. Ele é o cobrador de pênalti desse time do Grêmio. Cobra bastante falta também, então acaba gerando bastante finalização, tá? E se a gente olhar o que o time do Atlético Mineiro tem cedido, então, ó, Kaique Bruno, 9,7, mandou muito bem, tá? Conseguiu uma ótima pontuação. O Trauco conseguiu 2 desarmes aqui. Gabriel Inocêncio, 3 desarmes. O Cuiabano mitou com 14,7. René também conseguiu uma boa média básica. Então, tem tido um sedimento bacana, tá? Se a gente olhar o Cuiabano aqui,
A média dele também nos últimos 5 jogos, 7,34, não está bem próximo aí do Reinaldo. Se a gente pegar até os últimos 3 jogos, está melhor. Ele é um cara que está vendo uma fase excelente. Se a gente olhar o sedimento, a gente vê que vai ser um pouquinho menor, tá? Então, o Marlon andou muito bem com 4,6, mas daí aqui já o Ayrton Lucas não foi tão bem. O Piton conseguiu SG e assistência, mas não gerou muita média básica. Aqui também no Galo não teve muita gente. Então, nessa bola dividida do que o adversário vem cedido, e também pela questão do pênalti, nessa comparação entre Cuiabano e Reinaldo, eu vou optar pelo Reinaldo, tá? Então, por enquanto, nosso setor defensivo vai com uma dobra do Cruzeiro, uma pecinha do Fluminense que acho que é legal, e aí busquei 2 jogadores que têm pênalti, tentando mais o gol, e até tem uma possibilidade de média básica. Vocês poderiam, por exemplo, colocar aqui o Cuiabano, ou colocar até uma triplicada do Cruzeiro, não acho que seria loucura, tá? Técnico para essa rodada, pessoal, acho que tá bem disparado é o Fernando Seabra, tá? Não tem muita conversa. Cruzeiro é disparadaço, o time mais favorito, então nem vou passar outros nomes para vocês, porque para mim é disparado o melhor nome, tá? Vindo aqui agora para o meio e para o ataque, para a gente poder se encaminhar para o final do vídeo aqui, para não ficar tão longo assim, né? Eu acho que a gente tem 2 nomes que estão quase que unanimidades para a rodada, tá? O primeiro nome que eu vou trazer para vocês aqui é o Arias, tá? Vai enfrentar esse time do São Paulo, que é um time que vocês viram aqui nos últimos jogos fora de casa, tem tido alguma dificuldade, sofrido alguns gols. O Arias é um cara de muita média básica, até é muito difícil você ver o Arias cair de pontuação. Ele teve aqui 1,90, mas foi um jogo específico, mas em geral ele gera bastante média básica. Média comandante 6,77, também é cobrador de pênalti, tá? Então é muito importante escalar o Arias aqui no seu time, tá? A segunda peça que eu acho que é unanimidade para a rodada, e daí já vou falar até um pouquinho sobre a possibilidade de ele ser capitão do seu time, é o Matheus Pereira do Cruzeiro. Pô, mas o Matheus Pereira teve uma queda de desempenho nos últimos jogos, ele não tem jogado tão bem, tudo mais. Vamos lá, pessoal. Primeiro, ele até tem gerado uma média básica, tá faltando ele participar de gol, tá? Então, nos últimos 3 jogos. Foram 3 pontinhos aqui de média básica, tá? Mas realmente não participou de gol. Mas olha isso daqui, eu tenho falado bastante tempo. O Atlético Goianiense toma muito gol de camisa 10, tá? Então, aqui, com o São Paulo, o Wellington Rato, assistência, fez 6,9, tá? Com o time do Flamengo, a Arrascaeta, 17,3, jogando nessa função de camisa 10. Com o time do Fortaleza, Pochettino na função de camisa 10, gol também. Rafael Veiga, 11,3 jogando nessa função de camisa 10. O Lincoln jogando na função de camisa 10, 19,5. Então, é uma recorrência muito grande de um time que tem tomado muitos gols, tá? Então, Matheus Pereira, para mim, também é unanimidade no meu time. Não abro conversa, inclusive é uma opção de capitão. Junto com o John Arias também é uma opção legal de capitão para a rodada, tá? Essa terceira vaga do meio de campo, está bastante em aberto e a gente tem muitos nomes, tá? Eu vou passar para vocês alguns que eu acho que são interessantes e depois eu trago um resumo dos 3 que eu acho que são melhores, tá? Então, eu acho que, por exemplo, o De La Cruz é um nome bem legal para rodada, tá? O time do Corinthians tem cedido bastante armas para meia, depois a gente vai falar um pouquinho mais no vídeo de sexta-feira. É um nome interessante para rodada. Eu gosto muito do Monsalve, tá? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês do Monsalve aqui, é interessante. Tem o Vidia Sante, que é alternativo, tem os nomes do Palmeiras ali, tá? Gosto do Almada, do Botafogo, num jogo com tendência de gols, é um cara que agrada bastante. O Garro, tá? Que tem gerado bastante média básica em casa, e o time do Flamengo é um time que cede bastante desarme, cede bastante finalização, então o Garro é um nome interessante para a rodada, tá? Jean Lucas, como eu falei, jogando fora de casa, assim como o Pochettino, podem ser peças interessantes aí para a rodada. Descendo mais aqui, a gente tem, talvez seria um Lima alternativo, né? Um Gerson, que pode ser interessante aí para a rodada. Um Adson, que não foi muito bem na última rodada, mas pode ser interessante, tá? Matheus Henrique, alternativo ao Matheus Pereira, poderia ser um nome interessante. Mas, como eu sempre trago para vocês um resuminho ali com as principais peças, para mim, além do Matheus Pereira e do Arias, eu focaria em 3 nomes. Monsalve, Garro e De La Cruz, tá? Para mim são esses 3 nomes que brigam por essa terceira vaga. Eu, no meu time, por enquanto, vou trazer o Monsalve do Grêmio, tá? Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês no Cartola FC Brasil por que a gente vai trazer o Monsalve do Grêmio, tá? E a gente passa para o nosso ataque para finalizar o vídeo e escalar o nosso capitão, tá? Então, vamos lá, Monsalve do Grêmio, por que a gente vai escalar ele? Primeiro, ele tem gerado muita média básica, então a pior pontuação dele foi esse 4,2 com média básica, que fez 14 pontos. Sem o gol, teria 6 pontos de média básica. E vai enfrentar esse time do Galo, que tem cedido bastante pontos para mim. Então, Matheus Pereira, 3,4, mas era um clássico, um jogo truncado. Mas aí, ó, Newton, 6,6, Igor Militão, 8,5. Jean Carlos, 9 pontos, Kaique, 5,8. Contra o Botafogo, Gregory, 7,1, Danilo Barbosa, 6,4. Contra o Inter, Thiago Maia, 7,1, Alan Patrick, 8,9. Então, o Galo tá vindo um momento difícil, tomando muitos gols. O Arias imitou no último jogo. Esse Monsalve tem tirado bastante média básica, é um cara bastante interessante. Vamos fazer uma apostinha nele aqui, tá? Até pensando que o Galo é um dos times que tem tendência forte de tomar gol na rodada.
E para finalizar aqui, vindo para o nosso ataque, tá, pessoal? Vou começar com um cara que eu acho que não dá para deixar de fora, que é o Luiz Henrique do Botafogo, tá? Por que eu acho que o Luiz Henrique é uma peça interessante? Porque o Fortaleza, apesar de estar vendo um bom momento, ele tem cedido bastante pontos para atacante. Pô, impossível. O Fortaleza é um time que tá forte ali e tal, não sei o quê. Mas, primeiro, o Luiz Henrique, muita média básica. O moleque tá voando baixo, tá? Não é à toa que foi convocado para a seleção. Contra o Bragantino, ninguém foi muito bem aqui, um jogo mais complicado ali, né? Mas aqui, contra o time do Cruzeiro, Barreal 7,1, Pedro 13,9, contra o Vasco, Verrete 17,6, contra o Galo, Paulinho, Palácios e Cadu, todos mandaram muito bem. Olha a média cedida, tá? Então, no jogo que nem de gols, o Botafogo vai pressionar. Luiz Henrique gerando média básica, para mim tá no time, o moleque tá voando baixo, tá? A segunda vaga vai ser de mais um cara convocado para a seleção. Tá precisando de muito para valorizar. Paciência, o Estevão vai estar no nosso time, tá? Como eu falei para vocês, o time do Atlético Goianiense tá tomando gol adoidado também, tá? Nos últimos jogos ali, tá muito mal na Arena da Baixada, olha isso. Marcelinho 8,9, Everaldo 7,2, Piel 16,3, Ferreirinha 11,1, Caleri 14,6. Então, muitos atacantes indo bem, o Estevão vendo uma fase excelente. Vou optar pelos dois carinhas que estão com moral aí de seleção, tá? Então, vão estar no nosso time. E aí, trazendo alguns outros nomes, por exemplo, a gente tem o Hulk do Galo, se for pro jogo mesmo. A gente tem o Bright White, o Soteldo, eu prefiro um pouquinho mais o Soteldo, tá? A gente tem o Veguete nesse jogo aberto contra o time do Vitória. Tem também o Alejandro, como eu tinha falado para vocês. Tem as peças do Flamengo, principalmente o Michael, que voltou muito bem. O time do Corinthians tem tomado bastante gol aí, tá? Até o Lucero poderia ser uma peça mais alternativa. Você tem até o Mastriani como uma aposta ali, tá? Mais um nome que eu vou trazer para fechar o nosso ataque, seguindo a coerência que eu falei para vocês, de que você tem que seguir? Olhar bastante as estatísticas. O time que tem mais tendência de tomar gol na rodada é o Atlético Goianiense disparadaço. Eu falei para vocês, vocês precisam dobrar o ataque do Cruzeiro. Vocês têm a opção de colocar ou o Dineno ou o Lautaro Dias. O Lautaro Dias é um cara mais média básica, o Dineno é um cara mais centroavante, mais perto do gol e cobrou alguns pênaltis aí, tá? Então, no meu time, por enquanto, a gente vai fazer uma aposta no Dineno para fechar esse ataque, tá? Então, time escalado, lembrando que antes de falar do capitão, lembrando que na sexta-feira a gente escala o banco de reservas, traz mais estatísticas ainda para ajudar mais ainda você a mitar, a você conseguir realmente passar dos 100 pontos, tá? Então, aqui eu já trouxe algumas coisas, mas é isso, tá, pessoal? Espero que tenham curtido esse vídeo. Vamos falar agora do capitão, tá? Para mim, o capitão é bem simples nessa rodada. Vocês poderiam pensar no John Arias, no Estevão, no Luiz Henrique, mas para mim, com essa tendência forte do Atlético Goianiense tomar gol, tem que ter uma peça do Cruzeiro como capitão, tá? O Dineno é um cara mais oscilante aí. O Matheus Pereira em casa gera muita média básica sempre. O time do Atlético Goianiense está cedendo muito ponto para esse camisa 10. É faixa de capitão no Matheus Pereira aqui, tá, pessoal? Então, esse é meu time, foi escalado, tá? Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, muito importante, meta de likes, 250 likes, pra gente mostrar a tabelinha de atacantes lá. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, tá? @cartolada, estamos postando bastante coisa lá. E se inscrever no canal pra gente chegar nos 5 mil inscritos, tá? É isso, até a próxima. Falou!